Olá pessoal, seguidor da Aurora de Cinema e TV, passando aqui depois de algum tempo distante, não é, por conta da agenda, para comentar sobre o capítulo de Renascer de hoje, o capítulo que abre esta semana de 12 de agosto, o capítulo de número 175, que começa com o Norberto indo se abrir para seu grande amigo turco-libanês, seu Rashid, e é muito bonito o encontro deles dois, como é que o Norberto vai, dentro de toda a ética dele, ao mesmo tempo com certo medo, né, com certo pudor, cheio de culpa, achando que fez alguma coisa errada. Ele vai contar o que houve entre ele e Yolanda, e aí Rashid toma uma atitude de ir embora, mas depois convida o amigo para ir atrás da Jacutinga novamente. Enfim, foi um capítulo que teve esse preâmbulo, digamos assim, mais leve, foi bem interessante. Amanhã a gente conversa, a gente conta, depois comenta sobre isso. Mas o capítulo de hoje, que vinha sendo conflagrado há alguns capítulos antes, né, para culminar neste momento de potente violência, de extrema violência do coronel do mal, este malfeitor terrível, latifundiário, vivido por Vladimir Brista, não é? O Egídio, este mau caráter de raiz, não é? Um cara que espelha tanto a formação do Brasil, não é? A gente sabe que foi tanto assim. Agora, ver isto, a gente leu isso em tanta literatura, de Jorge Amado, de José Lins do Rego, de Graciliano Ramos, de Guimarães Rosa, de Euclides da Cunha. A gente sabe como é que o Brasil foi formado. Eu lembrei também das Veias Abertas da América Latina, este livro potente de Eduardo Galeano, que fala desse tipo de exploração, de matança, de extorsão das pessoas, não é? De verdadeira chacina que aconteceu no mundo latino, e aqui no Brasil a gente sabe como é que foi isso, a gente sabe como é que começou a República, justamente com o massacre de Canudos, registrado de forma inexorável, de forma inquestionável pelo grande escritor fluminense Euclides da Cunha. Então o Benedito Rui Barbosa, ele é fruto desta linhagem que começa lá com Euclides, e aí vem todos esses outros autores que eu falei, José Américo de Almeida também, José Lindo Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, que é homenageado lindamente em Renascer, através de um livro que a professora Lu passa para o Tião Galinha, e aquilo começa a modificar a vida dele, não é? Enfim, a novela é cheia de significados, e o Bruno Luperi vem na rasteira, né? Vem, digamos, como o rebento mais novo nesta linhagem de falar de criar narrativas sobre o Brasil, falar da formação brasileira. E na nossa formação, infelizmente, há estes causos hediondos, horríveis, nefastos, dolorosos, não é? Então, ler é uma coisa, agora você vê estampado na teledramaturgia, com a qualidade que tem esta novela, com a qualidade que é representada pelos técnicos e os artistas que compõem o capital artístico da TV Globo, é arrepiante. Olha, eu estou gravando isso hoje porque preciso falar, senão vou ter pesadelos, eu vou ficar pensando em mil coisas e relembrando obras que li. É terrível, e o mais terrível de tudo é porque isto está no cerne da formação brasileira e não é coisa só de dramaturgia. A dramaturgia está espelhando o que é a formação do Brasil. Ali está a colonialidade, o patriarcado, o latifúndio sem humanidade, o ser humano no mais baixo que ele pode atingir é este Egídio, vivido com uma potência, com uma sensibilidade, com um minimalismo em que todos os detalhes contam para tornar mais abjeto este personagem do Egídio. Então ele vai, né, fez toda uma tramóia de pegar o Damião, que é um matador conhecido, não é? Que primeiro ele pegou para matar Zé Inocêncio, depois o Damião não cede a matar Inocêncio, gosta do Inocêncio, fica amigo dele. Agora, como ele saiu da casa do Inocêncio, ele então diz que não tem mais nada a dever a ninguém, só não mexe com os Inocêncios, mas ele sempre ganhou dinheiro, sempre viveu assim, ele vai continuar vivendo, e então o Egídio o contrata para dar fim a quem? Ao seu grande serviçal, o seu grande jagunço, capanga, o nojento também, Marçal, que é vivido com muita competência, não é? Com muita eloquência e profundidade de interpretação pelo Oswaldo Mil, não é?
Tenho muita raiva de vê-lo, viu? Não o Oswaldo Mil, o Marçal. O Marçal é nojento, é deplorável. Mas o Marçal reproduz o que o patrão faz com ele, né? O que o latifundiário torpe, ignóbil, terrível, que é representado pelo Egídio Vladimir Brista. O Marçal é tão serviçal que ele absorveu tudo que o patrão passou para ele, depois ele é vítima do próprio mal que fez. Imagina se ele tivesse o poder que Egídio tem, se ele não iria fazer o mesmo que Egídio termina fazendo com ele. Foi neste capítulo desta segunda terrível. Se ele não faria isso com Tião Galinha e com todos aqueles assentados que Tião está liderando e que querem o seu pedacinho de chão para ter direito a uma moradia digna, a um território decente, só para plantar e viver do seu plantio, da sua agricultura familiar e criar os seus remelentinhos com dignidade. Era só isso, é só isso que o Tião e os assentados querem. E é só isso, é só essa pequena coisa que o Egídio latifundiário nojento, cruel, safado, desumano não aceita, e que o Marçal, que é outro pobre, serviçal, que vive explorado por ele, mas ele assimila toda aquela colonialidade, aquele patriarcado, e é tão torpe quanto o Egídio, mas ele nunca pensou que foi sempre tão serviçal, subserviente ao Egídio, que ele mesmo fosse vítima disso, porque Egídio descobre que foi ele quem tentou matá-lo. Então, olha, uma trama sensacional que está falando muito mais do que falar uma narrativa para entreter, digamos, uma narrativa para ser a atração do horário das 9 da TV Globo. Não, ela está falando sobre o Brasil, sobre um passado literário, uma memória grande, enorme, de grandes escritores, de grandes expoentes da dramaturgia, do teatro, da história da formação do Brasil, da questão da exploração latifundiária, do roubo da terra, do trabalho escravizado, enfim, que potência é renascer. Por isso eu digo que é a novela do ano, porque aí o Bruno Luperi vem com toda a sua capacidade, com toda a sua galhardia, todo o aprendizado que teve com o avô Benedito Rui Barbosa, né? Que é o grande autor da dramaturgia brasileira, que fala sobre a ruralidade. E ao falar da ruralidade, está falando sobre a formação do Brasil. Por isso eu digo, por que Benedito ainda não está na Academia Brasileira de Letras? É o nosso... dos nossos vivos dramaturgos, o que merece mais estar lá por conta da idade já mais avançada, não é? João Emanuel Carneiro tem tudo para virar um grande, como foi Gilberto Braga, Janete Clédias Gomes e tantos outros, mas no momento é Benedito que deveria estar já com o seu assento na Academia Brasileira de Letras, mostrando a pujança da teledramaturgia brasileira. E Bruno vem, pegou tudo com o avô e aí coloca nesta dramaturgia potente que está falando sobre a formação brasileira, sobre como somos uma nação forjada em cima de matança de indígenas, de pretos, de quilombolas, de expropriação de terra, não é? Enfim, de injustiça com as populações ribeirinhas, os povos originários. É disso que a novela está falando, e o Bruno Luperi vem e coloca, para não se dizer, tá falando de temas antigos, isso já passou. Não, ele coloca os temas atuais. Está tudo aí. Os coronéis, como o Egídio, estão todos aí. E muitos deles estão aí dominando as IAs da vida. Então isso é só para vocês refletirem e pensarem. Na novela está o patriarcado, o colonialismo, o capitalismo, está toda essa questão contra os indígenas, a demarcação de território, a expropriação de terras, a exploração do trabalho, né, a escravização das pessoas. E está também o machismo, a opressão contra a mulher, o silenciamento das mulheres, que é imposto às mulheres tanto tempo, e também é uma crítica a isso, não é? Vem o Bruno com a sua juventude, a sua jovialidade, e coloca temas bem atuais, em paralelo a esses temas que formam o Brasil, ou seja, as coisas não ficaram lá atrás, infelizmente. Só mudou o tipo de coronelismo, só mudou o tipo de expropriação, de opressão, de violência contra mulheres e contra pessoas mais fracas, pessoas subalternizadas. Mas a violência continua sendo uma terrível malha que perpassa toda a história do Brasil. É isso que a novela fala, é por isso que é a novela do ano. E Vladimir Brista, sobretudo com o capítulo de hoje, merece todos os prêmios de grande ator que a teledramaturgia brasileira tem direito, e ele é um dos grandes da novela,
Claro que não devia ter só um prêmio, porque merece o Vladimir, merece o Irandir Santos como seu grande personagem, merece Juan Paiva, merece Matheus Natchegale, merece Marcos Palmeira. A novela é um presente da TV Globo pra gente. É um show de atuação, de técnica, de imagem, enfim, parabéns para o pessoal que faz Renascer. Tem mais? Tem muito mais, mas passe depois.